Eu não ia gravar nada hoje, até porque eu tô numa ressaca moral absurda, né? Acho que todo palmeirense deve estar. Dormi mal pra caramba, passei o dia inteiro no trabalho parecendo um zumbi, cansado. Espero dormir bem essa noite. E. Assim, não ia gravar nada. Vi os programas esportivos, apesar de, assim, 99% deles falando um monte de asneira, um monte de merda. Cara, me espanta. Eu vou fazer só um parênteses antes de eu entrar no assunto. Me espanta a superficialidade, a falta de profundidade mesmo dos programas esportivos hoje em dia. Eu tenho a convicção de que 90% dos jornalistas esportivos da mídia tradicional não assistem os jogos de futebol. Só assistem o jogo de futebol do seu time. Então a maioria é flamenguista ou corintiano, né? Proporcionalmente. Então eles falam com uma certa propriedade sobre o Flamengo, sobre o estilo de jogo, se o Flamengo tá bem, tá mal, o que acontece, tudo mais. Do Corinthians idem. Mas eu vejo que os jornalistas esportivos que não são palmeirenses, que não são declaradamente palmeirenses, falam com uma superficialidade, falam assim, beira a burrice quando falam do Palmeiras. Assim, eu vi jornalista hoje falando que o Palmeiras não joga mal, de que o torcedor tá reclamando de barriga cheia. Cara, assim, espanta. Sabe por que me espanta? Porque isso é falta de. É quem não assiste jogo, quem não assiste futebol, quem não assiste jogos do Palmeiras, né? Porque uma pessoa que assiste os jogos do Palmeiras, que analisa, que vê o Palmeiras jogar, que não olha só os resultados, não olha só a tabelinha do SofaScore lá e vê, o Palmeiras tá em terceiro no Campeonato Brasileiro, tá em segundo, foi vice-campeão brasileiro no passado. O cara que realmente acompanha, ele sabe, ele tá vendo que o trabalho do Abel evoluiu e que hoje o Abel entrega muito menos do que deveria estar entregando. Enfim, mas eu não vou entrar nesse assunto porque, assim, é perder tempo, né? Não vai mudar, não vai mudar. Cada dia que passa a mídia esportiva se torna pior, fica pior, assim, mais preguiçosa. Só acompanha jogo por aplicativo de estatística, não gosta de assistir mais jogos, então vai ficar pior. Enfim, esse assunto é sobre o Abel, obviamente, né? O vídeo é sobre o Abel. Por quê? Por que eu vim gravar esse vídeo? Eu não ia falar nada, eu não ia falar nada. Porque eu vi a mídia falando de ingratidão, que a torcida do Palmeiras é ingrata. Ai, que alguns palmeirenses falando isso também, um papo bobo, um papo, sabe, que beira o ridículo. Mas depois eu vi a notícia que saiu de que o Abel estava bem triste, bem incomodado com as vaias, né, os xingamentos, e que ele estava achando uma ingratidão da torcida. Cara, deixa eu falar um negócio pra você. A minha opinião, obviamente, isso é a minha opinião. Gratidão eu tenho pela minha mãe, que cuidou de mim, me alimentou, fez tudo o que tinha pra fazer por mim, sem eu dar nada em troca. Pelo meu pai, que trabalhou, se esforçou pra me sustentar e tudo mais, sem eu entregar nada pra ele, foi tudo de forma voluntária, foi tudo por amor. Tenho gratidão a Deus, a Jesus, a minha esposa, a minha filha. Agora eu vou ter gratidão. Desculpa, cara, desculpa. Ai, cara, isso beira o ridículo, velho, beira o ridículo. Eu vou ter gratidão a Abel Ferreira, que ganha 3 milhões por mês. Eu comecei a ganhar 3 milhões por mês. Você acha que eu vou ter gratidão a Abel Ferreira? A gratidão do Abel Ferreira são as 3 milhas na conta dele todo mês. Essa é a gratidão dele. Ele não tá fazendo nenhum favor pro Palmeiras. Ele não tá fazendo trabalho voluntário. Ele não tá fazendo trabalho filantrópico. Ele não tá fazendo nada. Ele tá trabalhando. É uma relação de trabalho. Ele ganha um bom salário para entregar um bom resultado. A partir do momento que ele não entrega um bom resultado, ele será criticado, será cobrado por isso. Então, cara, assim, gratidão do quê, velho? Gratidão do quê? Eu vejo o Marcos falando e sabe, aí você vê a desconexão do Abel, você vê que assim, não dá pra colocar na mesma frase Marcos e Abel. Isso aí beira é o ridículo falar isso. Não dá pra colocar Felipão e Abel, que dirá Marcos e Abel. Mas eu vejo o Marcos falando, ele fala do Palmeiras com uma paixão e fala, tipo assim, como se ele fosse grato ao Palmeiras. Tipo assim, ele tenta de todas as formas engrandecer o Palmeiras, engrandecer a torcida e se diminuir. Falar assim, pô, eu não sou nada, velho. Eles me deram tudo. E o Abel não. Toda vez que ele abre a boca, ou toda vez que se vê o Abel falando, ou sai notícias da opinião do Abel, você tem a impressão de que ele se coloca acima do clube e que, tipo, fica assim, pô, vocês não vão me agradecer? Vocês estão sendo muito ingrato, sabe? Como se a gente estivesse devendo algum favor pra ele. A gente não tá devendo nada pra você, Abel. Aliás, ao contrário, você que tá devendo ao Palmeiras, né? Tá devendo um bom trabalho ao Palmeiras, porque você ganha muito bem
pra entregar um bom trabalho. E há 2 anos, pelo menos, seu trabalho é uma porcaria. Então, assim, assim, eu me indignei quando eu vi essa notícia, que ele tá chateado. Ele pode ficar chateado, ele pode ficar triste, mas ele tem que fazer uma autoavaliação, uma autoanálise, ter um bom senso e falar, pô, meu trabalho tá ruim, velho. Tá ruim, tá uma porcaria. Eles me pagam bem pra caramba. Essa torcida, eu tô há 2 anos entregando uma porcaria de trabalho, teve uma paciência do caramba comigo e acho que tá na hora de eu me coçar pra fazer uma coisa diferente aqui. Não. Ele fica indignado porque cobraram ele. E xingar, pô, passou do ponto xingar. Desculpa, eu vi. A torcida do Palmeiras xingou o Ivair, xingou o Marcos, xingou o Luxemburgo, xingou o Filipão. Então, assim, cara, não vai ser o Abelzinho que vai estar imune a isso. Desculpa. Esse é o ambiente do futebol, o ambiente do futebol é esse. Aí não gosto que xinga, não sei o que. Então, filho, vai assistir outro esporte, vai assistir outra coisa, uma coisa que é mais amena, que tenha mais um pouquinho mais de educação, de respeito. No futebol é assim, os caras se xingam dentro de campo, na arquibancada o torcedor xinga, né? E é assim que funciona, amigão. É assim que a banda toca. Se você não tá acostumado com o futebol brasileiro ainda dessa forma, eu sugiro você trocar de esporte, né? Trocar de hobby, assistir outra coisa, porque futebol não é pra você. Futebol não é pra vocês. Você se sentiu ofendidinho porque a torcida xingou o Abel? Desculpa, velho. Desculpa. Procura outra coisa pra você assistir, vai. Procura outra coisa pra você assistir que futebol não é pra você. Então futebol é assim, cara. Você tá jogando com seus amigos, você xinga o seu amigo de raiva. Você tá jogando com seus parceiros, você xinga. E é assim que funciona o futebol. Ele sempre foi assim, sempre vai ser. Então, assim, o Abel ter reclamado disso, assim, beiro ridículo, beiro ridículo. E a mídia tentando emplacar essa narrativa de que é ingratidão, assim, é constrangedor. É constrangedor. Sabe o que é engraçado? Pode anotar. A maioria dos jornalistas que estão defendendo o Abel hoje não são palmeirenses. Não são palmeirenses. Existe um movimento muito engraçado de defesa do Abel que me soa como um movimento coordenado para que ele continue no Palmeiras, porque eles sabem que a manutenção do Abel é prejudicial para o Palmeiras hoje. Eles sabem disso. Eles sabem que se o Palmeiras se coçar, procurar um técnico de top, de elite, um cara que, pô, vou achar um cara que venha e revolucione o futebol do Palmeiras, o Palmeiras vai voar. Então, não caia no papinho da mídia, porque assim, tá ficando bem claro pra gente qual que é a intenção deles. E sabe por quê? Só pra concluir. No começo do trabalho da Abel, quando o Abel era vitorioso aqui, a mídia esculhambava ele. Passava até do limite. Passava até do limite nas ofensas, nos xingamentos, nas críticas a ele, falando da postura dele e tudo mais. Ontem o Abel os caras foram expulsos, o Abel xingando, o Abel fez tudo de ruim que ele tem, que ele era criticado antes. E aí a mídia se viu. Ai, como é forte as ofensas da torcida do Palmeiras. Palmeirense, você vai cair nessa. Aliás, não alimente os animais, né? Eu acho que a gente tem que fazer um filtro muito bom do que a gente consome ou não na mídia tradicional, que é bem ruim. A mídia tradicional esportiva é bem ruim, é bem fraca. A brasileira é bem fraca, bem fraca, bem fraca. Mas é isso. Minha opinião, não sei se você concorda, se você discorda. Se discorda, não tem problema nenhum. E agora é descansar. Hoje eu preciso descansar. Finalmente descansar porque o dia foi longo, a noite foi longa e Palmeiras acaba com a nossa saúde, velho. Acaba. Mas eu escolhi viver isso e tá ótimo. Eu escolhi. Pra mim tá bom.